Olá, prezados irmãos e amigos. É uma alegria estarmos outra vez juntos para meditarmos na palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre finanças pessoais. Estou com a minha Bíblia aberta no livro de Provérbios, capítulo de número 30 e verso de número 7, 8 e 9, que diz: Duas coisas te peço, não as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para que não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Prezados irmãos e amigos, essas palavras foram escritas por Agur. Agur era um erudito, um contemporâneo, um mestre judeu do tempo de Salomão, contemporâneo de Salomão. Ele aqui, depois de falar sobre a palavra de Deus, ele fala sobre a oração. E aqui ele faz dois pedidos ao Senhor. O primeiro é que o Senhor não lhes dê nem pobreza e nem riqueza. A pobreza, ela é ruim, porque ela causa um sentimento de inferioridade. E como diz o escritor, Agur, ele diz que quando nós empobrecidos demasiadamente, nós caímos no perigo de vir furtar, de vir roubar. Mas também Agur não fazendo um voto de pobreza, também Agur não queria ser milionário, porque ele entendia que a riqueza em demasia poderia causar problema para a sua vida. Então, o que Agur buscava? Agur buscava o equilíbrio financeiro. E é isso que todo verdadeiro cristão deve buscar, orar e pedir ao Senhor, que o Senhor lhe dê equilíbrio financeiro. Por exemplo, Jesus não era demasiadamente pobre e Jesus também não era demasiadamente rico. O que Jesus era? Jesus era equilibrado nas suas finanças. E é isso que todo cristão deve perseguir. Bem, eu gostaria então de falar aos amigos sobre 12 conselhos para quem quer vencer na vida financeira. Conselho de número 1. Tome Jesus por exemplo. Nós temos no Evangelho de João, nós temos uma coisa muito importante sobre finanças. Ali no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus faz a multiplicação dos pães, né? Dos pães e também dos peixes. 5 pães e 2 peixinhos o Senhor transformou em alimentação para mais de 5.000 pessoas. Glorificado é o nome do Senhor. Mas no verso 12, o Senhor diz assim: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Veja bem, o Senhor Jesus, ele era um homem econômico. E diz a Bíblia que assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Aqui o Senhor, ele fala de sobra, não de resto. Então, o primeiro conselho é este, que você tome Jesus por exemplo. Jesus foi equilibrado e um homem extremamente econômico. Conselho número 2, não confunda desejo com necessidade. Por exemplo, comer em casa
necessidade. Comer no restaurante, desejo. Amém? Conselho número 2. Não gaste mais do que você ganha. Por exemplo, se você ganha R$ 1.500 por mês, não gaste 1.550. Além do mais, é necessário que nós tenhamos também uma reserva. Os eruditos, eles falam que nós não devemos gastar todo o nosso dinheiro, né? Não devemos gastar além daquilo que ganhamos, e é bom que pelo menos de 15% a 20% nós reservemos para um fundo de reserva. Então, procure não gastar mais do que você ganha. Conselho número 4. Pague primeiro uma conta, depois faça outra. Eu, como pastor de igreja, nós tratamos muito esses assuntos de finanças. E eu tomei conhecimento de uma certa senhora que tinha 12 carnezinhos, né? 12 carnês. Ela pagava certinho, mas fazia pequenos valores e assim eu penso que ela estava um pouco atrapalhada nas suas finanças. Então, o meu conselho é que você primeiramente pague uma conta e depois faça outra. Está certo? Conselho de número 5. Corte os gastos desnecessários. Nós estamos vivendo tempos que nós temos que nos acostumar a vivermos com pouco, não é? Quando vem a crise, o salário diminui, os custos aumentam. Então, uma das formas de nós vencermos na vida financeira é cortando gastos. Reveja os seus gastos, procure aqueles gastos supérfluos e corte das suas finanças. Conselho de número 6. Reveja o seu modo de gastar o dinheiro. É muito importante nós saber como gastar o dinheiro. Principalmente nós que somos cristãos, nós devemos gastar o dinheiro, aquela parte que o Senhor nos concede, com oração, com temor, com reverência e com sabedoria. O dinheiro, ele é difícil para entrar, mas muito fácil para sair do nosso bolso, não é? Então, na verdade, nós não ganhamos dinheiro, nós trabalhamos pelo dinheiro. Por isso, é muito importante nós rever o nosso modo de gastar o nosso dinheiro. Conselho de número 7. Pare de pagar juros. As pessoas no mundo inteiro pagam muito juros, né? Aí os bancos são os que ganham muitas fortunas em torno do recebimento de juros. Aí entram os agiotas e etc. Então, estudando esse assunto, eu constatei que um brasileiro ele paga 7 a 12 anos de trabalho só por juros. Então, nós trabalhamos para nos aposentar em torno de 35 anos. Desses 35 anos, de 7 a 12 anos, os brasileiros trabalham para pagar juros. Isso não é pouco. É claro que uns pagam mais juros e outros menos juros, mas quase todos nós pagamos juros. Então, quanto menos juros nós pagarmos, mais nós vamos vencer na nossa vida financeira. Pare de pagar juros. Conselho de número 8. Procure estabelecer uma ordem cronológica de prioridades. Por exemplo, uma família, né? Uma família de 5 pessoas, né? O pai, a mãe, mais 3 filhos. Por exemplo, quais são as prioridades? Prioridade número 1, comprar um tênis para o filho. Prioridade número 2,
consertar o pneu do carro. Então, nós temos muitas prioridades, mas nós devemos saber estabelecer as prioridades. Vá comprando, vai adquirindo conforme as prioridades. Tem coisas que pode esperar, mas tem coisas que são muito urgentes. Então, estabeleça uma ordem cronológica de prioridades. Né? O que vamos comprar primeiro, o que é mais importante, o que é mais necessário. Um outro conselho, o conselho de número 9, é que você, prezado amigo, prezado irmão, procure ter tudo por escrito. A família, mesmo que pequena, ela funciona como uma empresa. Então, procure ter tudo por escrito. Escreva as entradas, tudo que entrou, o salário do marido, o salário da esposa, procure ter por escrito. Se tiver uma outra renda, coloque também nas entradas. Mas também faça a contabilidade de todas as saídas. Então, controle as entradas e controle as saídas. Depois você deve confrontar uma com outra para ver como anda as suas finanças. Então, o conselho número 9 é esse. Procure ter tudo por escrito, tanto as entradas como as saídas. Conselho de número 10. Busque a Deus em oração. A oração é uma das formas bíblicas para nós vencermos na vida financeira. Esse texto de Agur que nós lemos, Agur estava orando pelas suas finanças. Agur estava pedindo equilíbrio financeiro para Deus. E sabe, prezados amigos, Deus pode restaurar as nossas finanças. Deus tem o poder de estabilizar, de equilibrar as nossas finanças. Então, busque a Deus em oração e ore a Deus pedindo da seguinte forma: Senhor, liberta-me das minhas dívidas. Se você estiver extremamente endividado, você deve orar desta forma. Conselho de número 11. Oriente-se pela palavra de Deus. No Salmo de número 119 e verso de número 105 está escrito o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Veja, lâmpada para os meus pés. Então eu devo ler a Bíblia primeiro para mim. E lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, eu não preciso andar nas trevas da ignorância. Eu tenho a luz da palavra de Deus para alumiar, para dirigir as minhas finanças. Luz para os meus caminhos. Os caminhos falam dos setores da minha vida e um deles é o departamento financeiro. Toda pessoa é um ser social, um ser moral, um ser político, um ser espiritual, mas também tem a parte das finanças nas nossas vidas. Quando eu estou bem financeiramente, eu estou bem de saúde. Eu também estou bem com Deus e bem com a minha família. Quando as minhas finanças não vai bem, toda a família sofre, toda pessoa sofre. Muito bem. Então, procure orientar-se pela palavra de Deus. A palavra é o nosso manual de finanças. A palavra de Deus deve ser a nossa única regra de fé e prática. E isso vale para as nossas finanças. Glorificado seja o nome do Senhor. Conselho de número 12. Neutralize Satanás trazendo o seu dízimo à casa do Senhor. Prezados irmãos, prezados amigos, nós que somos crentes, cristãos, que servimos ao Senhor, nós entendemos pela palavra de Deus que o único modo
de nós neutralizarmos o diabo, Satanás, desta ação devastadora nas nossas finanças, é trazendo o dízimo à casa do Senhor. No livro de Malaquias, capítulo 3, e versículo 10 a 11, está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Repito, a única forma, a única maneira de nós neutralizarmos Satanás nas nossas finanças é trazendo, não enviando, mas trazendo o dízimo à igreja, à casa do Senhor. Então, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu venço Satanás. Querido irmão e amigo, que Deus te abençoe com estas palavras e que o Senhor possa nos ajudar, a cada um de nós, vencermos na nossa vida financeira, e que o Senhor te guarde, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor te conceda uma vida financeira equilibrada. Isto é possível se nós orarmos, estudarmos a palavra de Deus e praticarmos ensinamentos concernentes a esta disciplina tão maravilhosa que é a das finanças pessoais. Que o Senhor te abençoe, é a minha oração no nome de Jesus.